pode vir pra cá? Mais uma fuga nos presídios cearenses. Tem alguma coisa de muito errado, porque é muita tentativa de fuga e muita fuga num período muito curto. E aqui está eu, sozinho, com 6 internos ali na frente, ó. 6 internos. Correndo risco de fuga. Certo? Ordem totalmente ilegal. Totalmente fora dos padrões de segurança. Mas se não obedecer, a perseguição vem. Pessoal, tô aqui no Ceará, aproveitei para vir um presídio que fica aqui em Taitinga, onde houve uma fuga, ia ser de 8 presos, porém um agente penitenciário viu e conseguiu intervir em um preso e acabaram fugindo 7. A gente vai mostrar aqui para vocês hoje, tô aqui com o Pedrinho, ó. A gente vai mostrar aqui para vocês hoje qual é a realidade dos presídios do Ceará, na verdade, qual é a realidade da violência no Ceará, porque também vai pegar a opinião da população, né, Pedrinho? É isso, a gente veio aqui, eu trouxe o Faustino pra gente mostrar a realidade aqui do nosso Nordeste, que tá parecendo uma terra sem lei. Só nesse presídio, 7 presos exerceram fuga, apenas utilizando pedaços de pano, e é isso que nós vamos mostrar. E vale lembrar para vocês que aqui no Ceará é como também no meu estado. Nós temos o presidente da República petista e o governador também é petista. Agora que entrou o governo do PT, na presidência da República, nós temos já a fuga inédita de dois presidiários fugindo do presídio de segurança máxima. Agora aqui em Taitinga também os presos fugindo. Isso é um reflexo também, Pedrinho, daquilo que ocorreu quando o Lula ganhou. Aquele vídeo que ficou muito conhecido dos presos comemorando a vitória do Lula. Vai doer, vai doer! Vai doer, vai doer! Vai doer, vai doer! Vai doer! Vai doer, caralho! Vai doer, pô! Todo preso tava fazendo L, balançando as grades, e essa é a realidade de um governo que passa pano pra bandidagem. Pessoal, a gente vai dar agora uma volta aqui no presídio, na parte externa. Esse vídeo que vocês viram no início, o GPS jogou a gente para o local que não pode entrar. Por isso vocês viram aquela abordagem da polícia. Os policiais me reconheceram, felizmente, e não aconteceu nada demais, a não ser a abordagem comum, porque a gente estava num carro preto com película fechada, numa região onde as pessoas não podem entrar. Logo quando a gente identificou que a viatura estava vindo, a orientação que eu dei pro pessoal foi baixar o vidro. O policial me reconheceu e, enfim, só deu orientação pra gente sair. Mas aqui é a parte da região da entrada, aqui do outro lado. E a primeira impressão que eu tenho, pessoal, é o seguinte: é um presídio grande, né, Pedrinho? É um presídio grande. Uma grande falta de segurança. A gente vê que não temos inúmeras viaturas, um baixo efetivo da polícia. Exatamente. E tem mais, se a gente for observar, se o PT ele realmente se importa com segurança pública, para o orçamento desse ano, o Lula cortou mais de 700 milhões de combate ao crime organizado. Isso resulta em quê? Resulta nisso aqui, ó. Fuga de 7 presidiários, além de 2 fugas históricas no presídio de segurança máxima do meu estado. E a gente andando por aqui, Faustino, a gente percebe que o presídio é um presídio grande, é um presídio imenso a nível estadual. E a gente vê que é um local onde é muito arriscado. Essa fuga pode prejudicar muitos moradores aqui. A gente repara que existem casas entre o próprio presídio. A gente não vê viaturas em todos os cantos. A gente olha para as guaritas, a gente pouco vê policiais. Então a gente nota um baixo efetivo da polícia. Exatamente. E outra coisa, a esquerda tem toda aquela de tentar humanizar o criminoso, tentar colocar direitos humanos, que os direitos humanos nunca funcionam para a vítima, é sempre para o criminoso. Nessa fuga que teve agora, teve um dos criminosos é responsável e responde a mais de 20 anos de prisão por uma chacina. Nós estamos lidando aqui com criminosos realmente de alto perigo. Aqui nós estamos lidando com criminosos de alta periculosidade mesmo, como afirmou o Faustino. Aqui são criminosos que respondem crimes de homicídio, os que fugiram. Teve um que foi responsável por uma chacina aqui. Então isso é nítido, isso retrata a falta de segurança pública que está tendo aqui no estado do Ceará. Só nesse mês a gente dobrou o número de assassinatos comparado a anos anteriores. Isso retrata o dado de uma gestão de um governo petista aqui no Ceará, como também lá em Natal, eu acredito que é o mesmo cenário. Perfeitamente, o Rio Grande do Norte é a mesma coisa. Você acha que um cara que comete uma chacina e foge de um presídio, você acha que ele quer ressocialização? Você acha que ele quer livro? Pelo amor de Deus. E você ouve falar de fugas aqui do presídio? Nós acompanhamos pelos telejornais, né? Que houve fugas no presídio que fica aqui próximo. E desde então a gente tem atentado mais aí pela segurança. Temos falado com os amigos e vizinhos aqui para também vigiarem aí, né? Muitas áreas são comandadas por facções e é um comando desorganizado, não é isso? Não, é isso mesmo. Aqui em Fortaleza o Estado não manda mais nada. Aqui a gente está vivendo sobre mandos da criminalidade.
E as pessoas elas têm receio de falar, com medo de ter suas casas tomadas, com medo até mesmo da própria morte, deles irem e ceifarem a vida daquela pessoa, daquela família, ou do filho, daquela mãe, daquele pai que se expõe a falar mal da comunidade, né? Que eles falam que é sobre a comunidade. Pessoal, e olha só que lugar inoportuno para você ter uma escola. Esse presídio, ele já é reconhecido por ter outras fugas. Imagina você ter um filho e confiar seu filho de ensino fundamental a estudar aqui numa escola que fica ao lado de um presídio que tem negligência em fugas com criminosos de alta periculosidade. No sentido geral, você acha que o Brasil é violento ou não é violento? A violência tem, né? Tem bastante, né? Tem bastante. Você acha que com a entrada do Lula aumentou a violência ou diminuiu? Aí eu já acho que continua a mesma coisa. Não viu resultado nenhum. Não. Então, pra você, com o Lula ou com o Bolsonaro, tá o mesmo jeito? O mesmo jeito, Porque no final das contas, entra governo, sai governo, e quem só se lasca é a população, não é verdade? Com certeza. População aqui, ó, trabalhando todo dia, nada de melhorar na vida dele, é discurso pra cá, discurso pra lá, mas o cidadão tá aqui trabalhando e a vida dele não melhora. Além de estar sujeito à violência a qualquer momento, né? Certeza. A bandidagem não protege a população. Até porque se a população resolve se revoltar contra a criminalidade, eles expulsam as pessoas das suas casas, que é o que acontece aqui, não é verdade? Você me contou isso? As pessoas, elas são expulsas. Aqui no Ceará teve um caso marcante ano passado, onde inúmeras pessoas foram expulsas das suas casas dentro das comunidades apenas por se opor à criminalidade que ali estava instaurada. Então isso acontece muito. A pessoa que ousa ir contra as diretrizes daquele determinado grupo que está ali dentro pode ter sua vida ceifada, sua casa tomada. A gente teve casos até mesmo na eleição de 2022 aqui no Ceará, onde pessoas que divulgaram vídeos no seu WhatsApp, ali no status do seu WhatsApp, falando sobre o Bolsonaro, elas foram para o Tribunal do Crime. Isso está dado, existe um vídeo onde elas são agredidas pelos criminosos no Tribunal do Crime por irem contra o PT. Nós estamos enfrentando um problema sério, pontuais, obviamente, mas não senti melhora em relação ao trabalho que vem sendo apresentado pelo novo governo. Para mim, tem muita coisa para ser feita aí. O Lula, ao meu ver, ele não entregou nada do que ele prometeu até agora. Nós tínhamos um foguete pronto para dar partida, que era a antiga gestão, o Bolsonaro e seus ministros. Infelizmente, nós tivemos um retrocesso, ao meu ver. Olha como isso é impressionante, pessoal. Nós estamos falando de um Estado que existe uma ordem institucional, existe uma ordem da República, existe uma democracia ali dentro, onde o crime organizado opera dentro da cidade com suas próprias leis, porque o governo permite que isso aconteça e as pessoas se acostumaram a viver nessa realidade, sendo que isso não é normal. Eu vale lembrar que não foram 20 presos que fugiram de uma vez, foram 6 fugas que aconteceram nos sistemas penitenciários do Ceará, ou seja, é algo recorrente. E volta a pergunta que o Pedrinho fez: o que o Emano está fazendo, o que o Emano fez para que isso não aconteça mais? Nós estamos em um regime político onde o crime é legalizado. Vocês têm dúvida? Passou agora o fim da saidinha. Sabe quem votou contra? A esquerda. O deputado Kim Kataguiri, ele protocolou um projeto que dobra a pena para furtos e roubos. Quem votou contra? A esquerda. A esquerda sempre tem a lógica de culpar a vítima e tentar humanizar o bandido. É uma completa inversão de valores. Então você imagina a situação, o seu filho está estudando e criminosos, um que foi condenado por conta de uma chacina, poderia estar dentro dessa escola escondido. Tanto que a polícia provavelmente fez busca nessa escola para buscar esses meliantes. Outra coisa, não é só que ele pode se esconder aqui, ele pode pegar o seu filho e fazer de refém. Isso aqui é o outro lado do presídio. E olha só como é facilitado o acesso caso alguém venha fugir. Tem aquela região ali, ó. Tem mato pra caramba ali, no seu onde você pode chegar. E aqui você tá logo de cara pra BR. O efetivo dos agentes penais, eles são, via de regra, abaixo do necessário em todos os presídios do Brasil. Principalmente os presídios estaduais. Os presídios de segurança máxima, eles tendem a ter uma segurança mais efetiva porque tem uma fiscalização federal. Mas como vocês viram, lá em Mossoró, ainda que tenha todos esses critérios, 2 presos conseguiram fugir. Porque existe também a questão da infiltração dentro das polícias que acabam, sim, em alguns momentos, facilitando boa parte das fugas. Eu, quando converso, principalmente com os meus filhos, que eu os oriento muito,
Eu digo que a esquerda, ela governa no caos. Para ela, quanto pior tiver o cenário, melhor. Por quê? Porque isso aí é o cenário perfeito para eles conseguirem aquelas vantagens que a gente quanto conhece. Mais pobreza tiver, quanto mais bandido tiver, mais esse perpetua no poder. Exatamente. É por isso que existe, a população tem que ficar bem desinformada, burra, bem dizer. Eu acho que aqui vocês viram a propaganda na última eleição do governador falando que iam construir um Ceará 3 vezes mais forte. A gente vê hoje um Ceará 3 vezes mais perigoso, um Ceará 3 vezes mais violento. Faustino, eu vou te falar uma coisa, só aqui, só nesse ano, 20 presos fugiram de presídios aqui no estado do Ceará. E aí eu quero saber uma coisa do senhor governador Eumano de Freitas. Eu quero saber o que ele fez e vem fazendo para a segurança do nosso estado. Porque o que a gente está vendo aqui é um presídio que é fácil fugir. E por enquanto nada vem sendo feito. E o cidadão de Fortaleza tem uma sensação enorme de insegurança, que não é apenas uma sensação, mas uma realidade aqui no nosso estado. E aquela coisa, né? O que a gente pode esperar do Eumano, que, salvo engano, ele já foi advogado do MST, né? O Eumano já foi advogado do MST, é uma figurinha carimbada do PT aqui já no nosso estado. E no nosso estado que eu já passei pra você, Faustino, e o pessoal sabe muito bem que é aqui do Ceará. É um estado que está entregue à criminalidade. Só nessa semana eu já fui fazer um vídeo onde um menino de apenas 13 anos morreu na frente de um colégio. Um menino que morreu por engano, por conta do crime organizado. Pessoal, e vocês sabem como funciona o modus operandi do MST. Então não dá pra esperar muita coisa de um governador que é petista e já foi advogado do MST, que é um movimento, sim, criminoso e vagabundo, porque eles se escondem atrás de uma entidade que não é jurídica. O MST não possui entidade jurídica, logo eles não podem processar ninguém por calúnia e difamação. Tem estados que tá mais ou menos, outros estão bem mais perigosos e se agravando ainda na ladeira abaixo mesmo. E tipo assim, com relação à esquerda, ela na verdade, ela apoia, né, esses atos. O próprio presidente, né, nas campanhas dele, ele falava, né, por que penalizar? Ele só queria tomar uma cervejinha. É só um celularzinho. É só um celularzinho, né? Então existe um apoio, né? A gente vê uma coisa bem clara sobre isso, que existe essa flexibilização da esquerda em apoiar esses atos. Só aqui no nosso país que eu vejo cenas como, por exemplo, de um bandido recebendo cobertorzinho e cafezinho numa audiência. Só no nosso país que recentemente, aqui também no Nordeste, um presídio está servindo serviços de ventosa para presos, massagenzinha para o preso. Só aqui no Brasil e sobre as gestões petistas. Isso é dado, isso é claro. O PT é aliado da bandidagem e não do cidadão comum, e não do trabalhador.